Fala, gente, Diego Barreta, mestre do marketing digital, e hoje eu tô aqui com meu amigo Josué, teacher in English. Deus o livre, viu? Já fala alguma coisa em inglês. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história, ele vai se apresentar, ele vai falar como o inglês na vida dele mudou a vida dele, e a gente vai poder acompanhar toda essa história dele aí, um cara novo, um cara noivo, um cara que vai casar daqui a pouco, né? E ele vai contar para vocês como o inglês abriu as portas para ele. Te apresenta aí, Josué. Beleza. E aí, pessoal? Beleza? Meu nome é Josué, tenho 28 anos. Como o Diego falou agora, eu tô noivo, acabei de fazer o pedido na igreja. Para quem quiser assistir, depois tá lá no canal da nossa igreja, Bola de Neve Palhoça, Pastor Jeff. Minuto 51, tá lá o meu pedido de casamento. Rápido. Inglês entrou na minha vida, como deve ter entrado na vida da maioria de vocês que vão assistir aí, né? Escola. Só que basicamente quando é escola a gente não gosta muito, né? Porque vê o inglês como estudo, como uma coisa chata, tirar nota. Mas antes de tu entrar no inglês, da onde tu é? Tu é gaúcho, tu é catarino? A tua família é daqui? Conta um pouquinho aí da tua história, quem era aquele guri e da onde tu vem pro pessoal saber quem tu é. O pessoal geralmente fala que eu sou quase gaúcho, né? Porque eu sou de Lages, sou lagiano. Ah, sim, lagiano e oeste de Santa Catarina praticamente gaúcho, isso, né? Aí, toma chimarrão e tudo mais. A gente toma chimarrão. Fronteira ali quase, né? A cidade do Pinhão, né? A famosa festa do Pinhão. Né? Eu sou lagiano, eu nasci em Lages. Só que bem pequenininho eu vim para Navegantes, né? A mãe veio para Navegantes, mãe e pai, então fui criado em Navegantes. O fato curioso é que eu quase nasci aqui em Floripa. Minha mãe estava grávida aqui e ela acabou decidindo ir para Lages para me ter lá, para ficar perto da minha avó, né? Da família, para conseguir cuidar. As coisas eram mais difíceis, né? Antes. Legal. Então cresci em Navegantes, faz 2019 finalzinho de 2019, quase início da pandemia. Sim. Acabei vindo morar na Palhoça. Até hoje eu estava prestes a voltar para Navegantes. Foi quando eu conheci a minha princesa. Que está aqui nos assistindo. Ali, ela está trabalhando ali atrás do computador. E aí eu conheci ela. Deus fez uma reviravolta aí na minha vida, não só nessa parte, mas na parte cristã também. Né? Tive um reavivamento aí na minha fé. Aconteceu bastante coisa nesse período, né, de 9 meses para cá. Sim. E acabou que Deus tinha um propósito para mim aqui e eu fiquei. Show de bola. Vamos para outra parte agora. Josué, vida profissional, cara. Conta um pouco da tua vida profissional aí pra gente, pro pessoal saber como foi a tua trajetória até aqui. Eu comecei a trabalhar bem novo, né, numa época onde não existia mimimi, né, na questão de trabalho. 14 anos, tu já era pacotinho do supermercado, né? Nada, 14 nada, pequenininho, eu tinha uns 4, 6 aninhos, eu ia junto com o pai vender água na beira da estrada. Sério? Que legal. Você já viu aquelas bolas que era uma bola eu laranja? Me lembro. Tu vai pro Rio Grande do Sul, aqui sempre tem ali perto daquela ponte, como é o nome, de Laguna ali, né? Sempre tem aquele pessoal vendendo suco ali. E aí eu e a minha irmã, né? Foi uma das coisas bem bacanas de início, óbvio que não era explorado nem nada, mas é um princípio que é ótimo que os pais mantêm nos filhos, que é o trabalho, né? Com certeza. Então, trabalho enobrece, né? Desde pequeno, né? Eu discordo dessa galera aí que não, meu filho só vai trabalhar quando tiver seus 15, 16. Cara, tu tem que ensinar teu filho desde pequenininho, né? Sim. A minha filha tem 12 anos e desde pequenininha, cara, esses dias o Paulão do vôlei teve lá na sala dela, deu um autógrafo pra ela foi lá, imprimiu o autógrafo e vendeu pra galera da sala. Chegou em casa com 20 pila, o que é isso, amigo? Não, pai, eu fiz um negócio lá Eu disse, Cara, então a gente tem que ensinar esse espírito empreendedor para nossos filhos desde pequeno, né? Para dar valor ao trabalho e ao dinheiro. Então foram duas coisas, o trabalho e empreender. Meu pai sempre tentou de tudo, né? Ele é pedreiro, né, até hoje. Legal. Então pequenininho eu já ia com ele pro serviço. Eu me lembro de eu conseguindo carregar 2 tijolos de uma vez só. Pra você ter ideia do tamanho que eu era, mas ele deixava, né? Eu fazia o que ele queria, mostrar o que era o trabalho, né? Legal. Me recompensava. Meu primeiro salário foi R$50. Eu lembro que eu ainda fui na venda, comprei um picolé só para trocar o dinheiro, para ficar mais dinheiro na minha mão, porque na minha cabeça era mais grande. Sim. Que show. E assim foi, beleza. Entrei me formei, né? Terceiro ano ali, entrei no mercado de trabalho. Eu
recebi uma oportunidade para trabalhar como soldador. Sim. Aí já começa um pouco a entrar a história do inglês. Ah, que legal. Recebi uma oportunidade para trabalhar na Isso Navichique, aonde? lá em Navegantes. Navegantes? Navegantes. Sim, sim. Fazer navio. E aí agarrei a oportunidade, aprendi a soldar dentro da empresa, virei soldador lá. E aí a empresa era uma multinacional, né? Sim. E aí eu pensei assim, o trabalho é bom, eu ganho bem, eu já ganhava bem quando eu tinha 18 anos. Sim, sim. Só que eu já tinha a ideia de querer mais, né? Sim. Como a empresa era multinacional, de vez em quando eu vi um gringo ao outro lado, eu pensei, vou fazer um curso de inglês. Legal. Mesmo odiando o inglês, mesmo não conseguia ver na escola, Sim. tirava nota na média só para passar mesmo, mas sempre admirava o aluno que sabia um pouquinho mais, que já fazia curso, né? Fui fazer pela questão do trabalho, né? Um mêsinho ali mais ou menos que eu estava fazendo, entrou uns haitianos na empresa e alguns deles falavam inglês. E essa galera do Haiti fala um monte de língua. Fala a língua local, fala inglês, fala francês, muitos deles, né? Coloca a gente no chinelo nesse aspecto. É verdade, fala muito. E o que aconteceu? Olha o que acontece na falta de preparação. Os encarregados da empresa não falavam inglês. Nossa. E estavam passando um puta trabalho com eles. Sim. Eu tinha um inglês básico. Aí eu fui pedir licença e me ofereci para traduzir. Me ofereci, eu malemar dava conta, mas daí eu comecei a estudar e peguei. Até hoje eu tenho esse colega, 2012, é o Francis. Eu converso com ele até hoje, né? Ele falava inglês e eu fui. Ele mora aqui ainda não? Não, ele voltou para os Estados Unidos. Voltou para os Estados Unidos. Esse dia ele falou que ele é de Nova York, então ele tem aquele sotaque negão, sim. Bem bacana. Brooklyn, assim. Isso aí. Ele é haitiano, só que ele cresceu lá, então o sotaque dele é totalmente americano. Eu vi uma oportunidade de eu poder praticar e ainda me forçar para poder desenvolver, né? Legal. Aí nessa eu mudei de estaleiro, no outro estaleiro também me ofereci. Lá eu me destaquei mais porque os supervisores, eles vinham e me puxavam de onde eu estava e me levavam para poder traduzir. Então o malemar quase não estava nem conseguindo soldar porque o outro estaleiro ele era de Singapura. Então os supervisores eram todos de lá. Sim. Era bem difícil de entender o inglês deles, porque imagina... Um sotaquezão assim. Carregado. Cara, que loucura. Então... Para quem já fala um pouco, né, inglês, sabe que o sotaque do pessoal daquelas áreas é bem carregado, é bem difícil de entender. Mas, mais uma vez, o povo não estava preparado lá no estaleiro, carregado brasileiro, né? E aí, eu fazia esse papel. A partir dali, eu tentei uma vaga na aviação. Daí foi na TAM, na época era TAM ainda, né? Sim. Eu já estava com planos maiores. E aí eu pensei, é um trabalho pesado, né, soldador. Quem conhece a área ou quem não conhece pode dar uma pesquisada, é pesadinho. Então, na minha cabeça eu pensava, eu quero ir até tal ponto e aqui não vai dar. E aí eu fui e tentei uma vaga para TAM. Eles me chamaram para carga e descarga. O que esse pessoal faz? Geralmente o pessoal acha que é aquele pessoal que carrega a aeronave, mas a carga e descarga do aeroporto, ele faz um despacho. Despacho de mercadorias. Trabalhou mais de 15 anos na Azul e justamente nesse setor, né? Onde recebia carga de empresas e eles botavam nos carrinhos que depois o pessoal carregava no avião, né? Então a gente fazia o despacho de perecíveis, órgãos humanos, animais, todo tipo de embalagem que não é mala, que passava do peso a gente fazia por lá, né? Então fiquei um tempo ali, como eu era o único auxiliar que tinha, e eu era o único na empresa, na base que falava inglês também. E quantos por cento dos brasileiros falam inglês hoje, só por curiosidade, assim? Cara, vai de 1% a 3%. Entendi. Fala bem, é mais ou menos. Fala um inglês ali razoável, se comunica 3%, é muito pouco. É pouco, né? Pouquíssimo. Nossa. E pra tu ver, o mercado ele é gigantesco pra isso, pra gente conseguir se destacar dentro de empresa, qualquer lugar, e o pessoal acaba não buscando. Dentro da própria aviação eu encontrei essa deficiência. Eu vou chegar nessa parte da história, quando eu fui para Azul, mas ali na TAM, a TAM, bem quando eu entrei, ela fundiu com a LAN, do Chile. Então a LAN era chilena, o manual de cargas perigosas ele era em inglês, e o de animais vivos ele era em espanhol. O pessoal passava um trabalho. Sim, imagina. O que eu fiz? Eu fui estudar espanhol.
E mais uma vez eu pensei, eu vou conseguir uma oportunidade melhor se eu tiver o espanhol. Cara, chegava gringo na base, era eu que ia atender. Que legal. Qualquer nacionalidade eu ia atender, porque o povo não deixa eu só te atrapalhar um pouquinho. E cara, como é legal quando tu consegue entender uma outra língua e te comunicar em outra língua, né? A gente foi para os Estados Unidos em junho e assim, eu entendi algumas coisas, mas eu não falo inglês, cara. Só que a minha filha tá com 12 anos e ela fala inglês fluente. A gente chegou na imigração, quem falou inglês foi ela. Quando o cara perguntou se a gente falava inglês, eu falei, she's speak. Era só o que eu sabia, tipo, ela fala. E aí o cara falou assim, então faz assim, o cara só fez assim com as mãos, tá, deixa eu falar com quem sabe. E aí ela começou a conversar com ele e explicar pra ele. Ele perguntou quantos dias a gente ia ficar, se a gente ia ficar em hotel, etc. E ela respondeu tudo, cara. E assim, a partir desse momento, ele nos ignorou. Porque, cara, por que eu vou falar com vocês não entendem nada? Eu vou falar com quem sabe. Porque, assim, só por tu entender algumas palavras do que ele falava, eu já fiquei, assim, super feliz, sabe? Tipo, cara, eu consigo entender. Só que eu não consigo falar, eu sou meio travado pra isso. Mas vendo a minha filha ali, eu disse, cara, o melhor investimento que eu fiz na minha vida foi colocar ela pra fazer uma aula de inglês, cara, e aprender a falar, né, cara? Porque não adianta, às vezes tem um monte de gente que sabe, não, cara, eu sei inglês, tá, mas vamos conversar então. Na conversa não sai. O cara escreve, o cara lê, exatamente, o cara escreve, lê, mas na hora de falar o cara não consegue, né? Então, isso é complicado, né? Mas, cara, eu acho sensacional. Falando de investimento, a gente hoje se fala muito de investimento, de dinheiro, disso, daquele outro. Cara, se for colocar custo-benefício, aprender idioma hoje, principalmente inglês, para mim é um custo que o benefício ele é muito maior em relação ao custo que ele tem. Com certeza. Cara, assim, é disparado. Eu não tenho dúvida disso, né? E a satisfação de realmente, como tu falou, tu entendeu um pouquinho a coisa e já ficou... deslumbrado, a satisfação de tu evoluindo um pouquinho mais cada vez. Você viu? Eu fui pra Europa, pisei lá, cara, sozinho. Sim. A segurança que tu tem, porque tu fala, João. Sim. Né? Eu fui pra lá pra praticar o francês, a gente vai chegar nessa parte da conversa. Fala francês também. Tô indo pro avançado ali. Vamos lá. No Brasil, né? Mas eu tava seguro, né? Isso te dá uma segurança, né? Então, realmente ele te deixa... Ele passa a te dar uma autoestima, uma segurança que é incrível, né? E outra, tu aproveita muito mais, né, quando tu tá em outro país. Porque, cara, a gente, quando chegou no outro país, a gente foi a primeira vez para os Estados Unidos em 2014, eu acho. Cara, minha filha tinha 3 aninhos, 2014. Tinha 3 aninhos, ela não falava. Mesmo assim, ela entrava no elevador com 3 aninhos e falava Hello, my name is Jaime, what's your name? Cara, com 3 aninhos ela já fluía alguma coisa. A gente não, a gente travadaço, né, cara? Nessa ninguém falava nada. Nessa ninguém falava nada. A gente ia meio que no portunhol ali, porque na Flórida tem muita gente que fala espanhol, né? Então a gente metia um portunhol e meio que se enrolava. Mas mesmo assim, cara, a gente perdeu tanta coisa que a gente gostaria de comer ou de saber e a gente não soube porque não tinha língua. E, cara, a experiência ela não é completa. Com certeza. Posso dizer pra ti que eu já vivi todos os lados da moeda. Sim. Tanto na minha pele quanto de colegas. Como eu falei, eu vim da aviação, então eu tenho colegas que até hoje de voo, né? Tanto piloto como comissários, como pessoal de solo ainda, que iam viajar. A gente tava viajando o tempo todo. Passava um apuro danado e a experiência ela não é completa. Sim, você tem uma experiência bacana, mas não é completa, né? Nessa área que a gente tá falando de viajar, né? Nessa época eu tava tendo as Olimpíadas, 2016. Foi 2016 as Olimpíadas, né? Boa pergunta. Eu não sei nada de datas. Época das Olimpíadas, mas eu acredito que foi 2016. E aí tava tendo uma seleção interna pra ser tradutor. Sim. E aí, nessa eu peguei do Duolingo. Na época era gratuito ainda. Sim. Cara, meu almoço... Hoje eu erro 3 vezes no Duolingo, eles não me deixam mais trabalhar, gente. Poxa vida, né? Eu vou lá, tento de sambar, isso aqui eu não sei. Aí eu não gosto de burlar, né? Eu não vou lá no Google pra... Não, eu vou aqui, vou tentar. Errei 3 vezes, já acabou meu dia, não consigo mais fazer nada. Já fica aí a dica, o Duolingo é realmente um aplicativo muito bom. Pra quem não quer pagar, procura um que seja parecido, mas ele é realmente excelente. Assim, eu usei muito. Eu usei muito, tanto em inglês quanto em espanhol, francês. E aí eu almoçava rapidinho, ficava ali. Porque eu tinha 2 meses, eu acho, para poder fazer a entrevista. E aí apliquei lá para ir para entrevista, do nada, eu tô lá, ligam, aí a pessoa, how are you? It's Joshua. Porque meu nome em inglês é José, mas você não pode traduzir. Mas mesmo assim, nessa ligação me chamaram de Joshua, né?
Joshua. A Amy, minha filha, chamam de Amy, né? Quando ela tem as aulas dela, fazer isso. Amy, é Joshua. Amy. Nome próprio você não traduz, mas o pessoal gosta de fazer isso. Sim, Na escola também o pessoal me chamava de Joshua, né? Fica legal. Esse Joshua. E aí a entrevista ela já é assim. Ela já é no idioma. Ela não pergunta, é o Josué, você aplicou para inglês. Não, ela já é bem em inglês. Fiz a entrevista em inglês, depois me ligaram em espanhol. O espanhol tava lá mais ou menos. Passei nas duas para poder fazer a tradução nos Jogos Olímpicos, né? Passou um tempo, Latam juntou com TAM, aí virou TAM juntou com LAN, virou Latam. Pronto, pensei, vai vir minha oportunidade. O que aconteceu? Provavelmente talvez vocês viram as notícias na TV, corte de funcionários. Porque eles querem enxugar a empresa. Quando tem fusão, sempre bem Muita gente não sabe, mas a TAM tava com as perninhas ali, bamba, então a LAN vem para salvar, muda o nome da empresa, já tira aquela imagem do que tinha TAM. Todo mundo sabe o que aconteceu no passado, né? E aí, corte. Então eu era o único auxiliar, infelizmente foi minha cabeça, né? Cortada, só que o que aconteceu? Eu recebi uma indicação do pessoal da base para Azul. A Azul tava recrutando. Sim. E na minha cabeça eu ia ir para o mesmo setor, só que lá na Azul, né? E aí me chamaram para entrevistar lá no aeroporto. Aí que começa a parte mais, assim, que realmente o inglês ele teve uma parte extremamente importante, porque aeroporto e voo é um sonho de muita gente. Mas é uma loucura, né? Eu tenho um primo que trabalha no check-in, ele fala, cara, tem que ter uma paciência para lidar com as pessoas. Porque as pessoas não estão nem aí, as pessoas são mal educadas, acham que porque pagaram elas podem te ofender. Então, cara, é muito difícil trabalhar com um público, principalmente esse público de aeroporto, né? Galera que ganha melhor, que acha que pode tudo e não é bem assim. O aeroporto ele trouxe para mim um crescimento profissional e pessoal gigantesco, justamente porque é uma prova de fogo. Sim, imagina. Realmente, qualquer um que está assistindo aqui já viu um vídeo de alguém tacando uma bagagem por cima do check-in ou tentando pegar alguém pelos cabelos. Ou pegando aqueles negócios e quebrando o check-in, já viram? Já teve matéria, né? Aqueles negócios que separa os fios, os caras pegando e batendo no check-in enlouquecido. Graças a Deus na minha base ali nunca aconteceu na Azul, porque a Azul tem fica aqui um elogio para a Azul. Eu gosto da Azul. Ela tem uma maneira de trabalhar que é excepcional. Sim. Então na Azul nunca aconteceu. Óbvio que aconteceu contingências, pessoal bravo, mas não é esse ponto. Porque a visão da Azul ali ela é excepcional. Aproveitar aqui para deixar um abraço pro meu primo que trabalha na Azul, Henry. É um cara assim, ó, que todo mundo gosta. Sabe aquele cara assim, ó, gente boa pra caramba. Tu manda pra ele, e aí, cara, como é que tá? Ele só alegria, Cara, ele tá sempre rindo, sabe? Qual que é a base dele? Porto Alegre. Base de Porto Alegre. Cara, quando vocês pegarem o Henry no check-in, vocês vão ver que é um cara diferenciado. É um cara que sorri. Sabe aquele que facilita? Esses tempos eu tava ouvindo o Thiago Brunelli e falava, cara, existe, no livro dele ele fala sobre os facilitadores e aquelas pessoas que são as dificultadoras da tua vida, né? O Henry com certeza faz parte dos facilitadores, porque ele facilita a vida de todo mundo. Vamos lá, continua. Facilitador na aviação é ouro. É verdade. É ouro. E aí ali, beleza, me chamaram pra entrevista. Vou eu lá. Mas não é na carga? Fui lá na carga, não, é no aeroporto. Fui no aeroporto. Aí cheguei lá, tinha 9 pessoas contando comigo. 3, 4 delas tinham um inglês super bom, moraram nos Estados Unidos, já tinha 15 anos de aviação. Tava lá. É óbvio que o inglês ele foi uma parte extremamente importante, mas uma preparação que eu tive também antes foi extremamente importante. Então por isso que é bom a gente se preparar. Uma vez eu ouvi uma frase que ela é muito boa, que não existe sorte, né? Existe preparação e oportunidade. Exatamente. Quando elas se juntam, você tem sorte. Exatamente. Né? Então esse momento eu tinha me preparado, né? Sem saber, de outras formas eu havia me preparado. Então chegou ali, a gente fez a entrevista, ouvi todo mundo falou, chegou minha vez, eles falaram, pode falar, falei, teve algumas provas, raciocínio lógico. Fazia muito o que tinha no Discovery Channel. Sou péssimo em raciocínio. Tinha no Discovery Channel, era o Brain Time, que era coisa de raciocínio lógico, eu ficava ali. Porque isso aumenta o QI, então eu ia aumentar o QI e ficava. Cara, chegou a oportunidade, eu resolvi um raciocínio lógico. E a minha supervisora, né, que virou minha supervisora, ela chegou pra mim, me explica como é que você resolveu. Você deixou um abraço, até quero deixar um abraço aqui também. Pra quem já passou por Navegantes sabe o que é a equipe de Navegantes. Foi lá que eu trabalhei no solo. Da Azul? Da Azul. Legal. Não é à toa que foi 3 vezes campeão melhor base do Brasil. Nossa, que legal.
Uma enquanto eu tava lá, Sim. e as outras duas... Uma antes de eu chegar lá, quando eu cheguei eles haviam ganho, e a segunda eu participei. Legal. Né? Então, melhor base do Brasil na categoria, né? Porque existem categorias de aeroportos. Então, várias categorias. É a melhor base do Brasil, tem lá o símbolo. Então a equipe é realmente excepcional. Quem já passou por lá sabe disso, né? E aí ela me perguntou, como é que você resolveu? Quase ninguém consegue resolver. Expliquei pra ela, mesmo assim, ela, não entendi mesmo assim. E aí passou isso, ela me chamou lá fora e falou assim, cara, a gente gostou de ti, só que eu quero te fazer uma pergunta que ela é crucial. Sim. Você realmente fala inglês? Eu falei, eu tenho uma aula particular agora, eu vou dar aula logo depois de sair aqui da entrevista. Eu tenho uma aula que eu já estava dando aula particular, né? Sim. E aí ali passou uns dias, me ligaram, fui contratado, fui o único que passou na entrevista, né? Sempre quando acontece alguma coisa de mérito, eu aprendi tanto a me cobrar, mas também me elogiar. Com certeza. Porque as pessoas, elas costumam se cobrar muito, mas as pessoas acham ruim quando você se elogia ou quando você reconhece aquelas coisas que você tem de mão. Sim. E aí, eu acho que faz parte, entendeu? Faz parte tu saber da onde tu veio, o quanto tu te esforçou e o mérito. A meritocracia é importante. Porque, cara, sem meritocracia não adianta nada. Claro que a gente acredita em Deus, a gente acredita que Ele sempre nos beneficia porque a gente é filho dele, entendeu? Mas a meritocracia é importante, cara, porque eu vejo uma galera que diz, não, eu quero mudar de vida, eu quero fazer isso, mas, cara, ação pra mudar, estudar pra mudar, não estuda, cara. Então não adianta. Quem tem mérito, tem mérito. Cara, tu estudou inglês, tu estudou espanhol, tu estudou francês, tu estudava, cara, lógica. Quem é que estuda lógica? Então, cara, é mérito teu, entendeu? É porque eu sempre via aquelas coisas assim, tal pessoa tem tal QI, porque o Einstein tem tal QI. E aí eu fui procurar coisas. É porque nesse período da minha vida ali que eu comecei a estudar inglês, eu vi que era importante aprender a aprender. Sim. Aprender da maneira correta. Exato. Então comecei a buscar coisas que melhoravam o meu QI, que realmente melhoravam a retenção. Vi alguns gráficos de como estudar, ouvindo, lendo, escrevendo, toda aquela coisa, quando você ensina, você retém mais. Então comecei a estudar como estudar melhor para reter melhor. Então, e tem uma frase que diz que quem aprende não depende, né? Quando tu aprende, tu não fica dependendo dos outros. Então, aprender é a melhor solução. E a inteligência é justamente isso, é a capacidade de absorver conhecimento, né? Estudar e absorver conhecimento. Fui contratado, fui pro treinamento, assim como foi na TAM também, treinamento de um mês, passou, fui desenvolvendo ali na base, a princípio chegavam os gringos, algumas pessoas sabiam um inglês assim, mais ou menos bom, né? Minhas supervisoras. Sim. Uma coisa muito bacana assim, que acontecia é que o pessoal, geralmente eles se encolhem, né? Vem alguém, você fica com vergonha, você tem volta para falar. E eu sempre fui muito de ser motivador. Sim. Então, a minha supervisora, a Paula, ela gostava muito de falar, mas ela ficava assim, eu via conversar, quando chegava gringo, eu já ficava do lado, já conversava bastante, influenciava o pessoal. Então, eu tentei muito influenciar o pessoal a realmente desenvolver. Alguns eu dei aula particular. E aí foi passando esse período, chegava, como a gente falou antes, né, a questão de essa satisfação, chegava o gringo ali e eu conseguia atender ele com excelência. Sim. Não é aquela coisa, aquele enrolation de uma palavra aqui, fica aquela coisa, eu conseguia atender. Tentar só juntar uma palavra com outra, não. Cara, era realmente entender o que ele precisava e conseguir atender. Ele com excelência, Legal. Resolver problema quando tinha. Sim. Porque o básico, tu fazer perguntas de embarque é uma coisa, agora conversar e resolver é outra coisa. Sim. E aí entrou um voo para Paris, e aí foi quando eu vi a necessidade, tipo assim, ali eu já estava com plano de ir pro voo, né, para virar piloto. E aí eu pensei, voo de Paris, vou começar a estudar francês. E aí comecei, e aí eu já desenrolava com o pessoal ali, quando surgiu a oportunidade, fui também, fiquei um tempinho lá. Não foi muita coisa, mas foi uma semana, me forcei fui lá, né, pra realmente ter aquele impacto, né? Sim. De estar no país onde Ficou fala quanto tempo na França? Não deu uma semaninha. Uma semana. Mas viveu a língua. Vivi. Tu sabe que tu tava falando sobre ajudar as pessoas a ser motivador, né, cara? Eu acredito, como pessoa, que a nossa missão na Terra é ajudar o próximo, cara. É incentivar o próximo. É fazer com que as pessoas queiram melhorar. Como pessoas mesmo, sabe? Evoluir, crescer, prosperar. Cara, eu acredito muito nisso. Então,
Eu acho que essa é a nossa missão, né? É ser incentivador. Tem gente que é encolhida, cara, que precisa às vezes só de um empurrãozinho, né? E às vezes um empurrãozinho teu ajuda essa pessoa a mudar a vida dela inteira. Eu me lembro quando eu vim para Santa Catarina, cara, que eu vim como diretor, eu vim como gerente da Band, só que no terceiro dia eu fui promovido a diretor regional da Band aqui. A Band estava passando uma dificuldade, né, cara? E nessa época tava tendo uma reformulação na TV e eles precisavam de gente boa. E na hora eu disse, cara, eu tenho uma pessoa boa, só que ela tá lá no Rio Grande do Sul. E essa pessoa sofria, essa pessoa tinha um ex-marido problemático que perseguia ela, que queria bater nela, essa questão de abuso, assim, né, cara? Sim. E eu me lembrei dela na hora, eu disse, cara, vou fazer a proposta pra essa guria vir pra cá. Aí fiz a proposta pra ela vir pra cá, ela veio pra cá. Cara, ela tá aqui eu tô há 6 anos, ela deve estar uns 5 anos, mais ou menos. Ou mais ou menos no mesmo período que eu. E, cara, sempre, quando eu posto alguma coisa de vez em quando sobre pessoas, sobre ajudar pessoas, ela fala, eu nunca vou me esquecer do que tu fez por mim e pelos meus filhos. E não existe nada mais gratificante do que isso, né, cara? De tu ajudar as pessoas e depois saber que elas estão bem. Saber que elas conseguiram virar uma chave, que elas precisavam só de um empurrãozinho e tu foi o cara que ajudou a dar aquele empurrãozinho. Porque tem gente que agarra a oportunidade e realmente faz acontecer. Nós somos cristãos, né? Então a gente acredita que, eu pelo menos acredito que o Pai está vendo, né? Exatamente. Independente do que a gente faça, é o que... A colheita é obrigatória, né, cara? Não adianta. Então a gente planta, vai colher, não necessariamente da pessoa, ou se for. Deus, ele tá com a visão em tudo, né? Mas independente da fé, né, de cada um que esteja aí, lei do retorno, lei da atração, né? Pra cá e pra lá, todo mundo com sabe que vai e volta, né? E aí tu foi pra França e depois saiu voltou da França, conta aí, continua. Voltei, beleza. Só ali comecei a desenvolver, aí nesse período eu comecei a aprender a vender. Boa. Aí ali já entrou uma outra parte daí. Quando eu digo que todo mundo vende. Ele vendeu essa pessoa bonita aqui pra noiva dele que tá ali, ó. Ele vendeu de alguma forma e ela comprou, então deu certo, o cara aprendeu a vender. Ela comprou o conteúdo, né? Aprendeu a vender. E ali comecei a aprender a vender, estudar um pouco de marketing, comecei a ler, né? Tem o meu arsenal de livros lá, tu já desse uma olhada, né? Sim. Comecei a ler, comecei a aprender a vender e o meu propósito a princípio era virar comissário, eu sou formado como comissário de voo. Sim. E em seguida pagar as horas de voo e virar piloto. Só que tem muita gente que tem sonho disso, né? Só que a realidade ela não é bem o que diz o sonho, né? Óbvio que cada um sabe o que é bom pra si. Eu aguentaria muito bem, né? Porque eu conheço a realidade do povo, né? Passei 4 anos ali acompanhando bem. Mas é uma vida puxada, né? O piloto ganha bem, mas, cara, não para em casa praticamente, né? Um dos meus principais valores é família. Sim. Então, não que o pessoal que esteja no voo não valorize isso, mas... eu optei por um outro lado justamente para não passar datas importantes, não passar longe da família. Tem filmes, né, que falam isso. Uma vez eu vi um filme que era um casal, né? Ela era comissária e ele era piloto. Então, cara, no mês eles se viam 2, 3 vezes. A escala não batia. Porque as escalas deles eram diferentes, então, cara, é muito complicado isso, né? E, cara, sinceramente, um relacionamento que tu se vê 2, 3 vezes no mês, cara, não dura. Porque, cara, relacionamento é intimidade, é tu estar todos os dias com a pessoa, é tu saber dos problemas, é tu... Cara, se tu tá só uma vez no mês, 2 vezes, 3 vezes no mês, cara, esquece. Tem toda a probabilidade de dar errado. Um dos meus maiores sonhos justamente era esse constituir família, né? Sim. Hoje se realizando, eu tô noivo, né? Vamos casar em breve. E isso pra mim eu vi como talvez um problema no futuro. Sim. Então não... Aí comecei a aprender a vender e aí no solo... Todo mundo que já passou, o pessoal ofereceu um assentinho extra, ofereceu uma executiva. E aí eu comecei a vender no solo, né? A nossa meta era R$700 de venda, né? Primeiro mês não bati meta, que foi quando eu entrei na metade do mês. Segundo mês foi 1.000 e pouco que eu fiz. Sim. A partir dali eu comecei a vender. Aí no segundo já foi 12 mil que eu fiz. Nossa. Ninguém na base, porque também é compreensível, o pessoal não vendia. O pessoal nem quer, né? Não vendia. Tem gente que não gosta nem de falar, né? Meta. E aí era eu e mais uma colega nele. Só quem gosta de dinheiro que vende. Aí ficou aquela coisa que é muito bacana, você sabe que é ter uma competição, daquela competição bacana de tipo, vocês não se odeiam, mas você quer ganhar do outro. Então era eu e a Inerissa naquela competição, então cada vez era mais, 20, 25, 30. Aí chegou um mês em que eu fiz 30 mil, que era praticamente impossível.
eu ia para o aeroporto em um horário que eu não devia ir, eu tava de folga, os clientes me mandavam mensagem de madrugada, por quê? Fuso horário? Sim, sim. Nunca reclamei, eu respondia. E aí chegou no ponto ali que eu falei, se eu fiz 30 mil, eu consigo fazer 50 de venda para Azul, né? Disso eu ganhava 8%. Sim. Aí me coloquei essa meta, fazer 50 mil. Pessoal. Terminou o outro mês, 50.200. Né? Nossa, cara. Eu coloquei essa meta, pessoal. Disso eu ganhava 8% de comissionamento. Aquele mês o gerente veio e falou pra mim, cara, você ganhou mais do que eu esse mês. Ah, com certeza. Porque o salário dele era maior, só que tinha os descontos. Mas esse é o objetivo sempre, né, cara? Eu tinha um gestor também, numa época, que ele me chamava e disse, cara, tá ganhando mais do que eu. Eu digo, meu amigo, eu vendo mais do que tu. Eu vendo pra bater tua meta, então fica tranquilo que tá tudo certo. Quando tu for renovar o teu contrato, aí tu conversa com o teu diretor pra ver se tu consegue arrumar isso daí. Mas por enquanto, cara, o meu objetivo sempre vai ser vender 700, 800, 900, que era a minha meta mais ou menos na última TV que eu trabalhava, 1.000 por mês. Cara, ele vinha, cara, tá ganhando mais do que eu. Eu disse, cara, e vou continuar ganhando mais do que tu. E a venda, ela é assim, né? Ela te oferece risco de talvez não performar tão bem, mas também o desafio, né? De performar melhor do que tu perfumou o mês passado, né? Exatamente. E aí ali, após isso, foi cortado, comissionamento, aí existiram algumas outras coisas depois. Gestão ruim, né? Quem corta a comissão de quem vende, cara, tá tudo errado. Aconteceram algumas coisas que quem participa da área de venda sabe como é que os coleguinhas reagem quando alguém se destaca, né? Sim, normal. Então, aconteceram cortes, tinha gente também burlando o sistema e tudo mais. Sim. E aí foi cortado, né? Sim. Então, eu tava passando a ganhar muito bem, e aí, sim. Aí houve um desânimo, aconteceram algumas coisas, cada um foi pro seu lado. A Letícia foi pra vender lanche, ela vende lá em Balneário Camboriú, que é aqui pertinho, ela me convidou até pra ir. Sério, pra conhecer. Eu tive a escolha de ir pra lá e pra cá, e aí acabei optando pra ir pro consignado, né? Sim. Meu primo trabalhava com consignado, que foi o que me trouxe pra cá. Sim. Né? Parte profissional e parte financeira, isso é muito bom, só que sempre existe a paixão, né? Sim, sim. Então, gostava muito de fazer, ainda faço, né? Um pouco disso. Tive escritório, né, de consignado até um período ali, foi muito bom. Só que tem a paixão que são os idiomas, né? Opa! Os idiomas, então a aula particular ali, a mentoria, né, que eu gosto de falar muito, ela eu como estudante, como professor, eu aprendi uma forma de aprender e de ensinar que realmente possibilita tu conseguir tirar o teu máximo. Eu como professor, tu como aluno, conseguir tirar o teu máximo para que tu aprenda, né? E realmente desenvolva isso que é maravilhoso, que é falar outro idioma. E aí eu continuei com as aulas no paralelo. No paralelo, né? É uma paixão. Você vê que eu estudei espanhol, francês eu estudo sempre para conseguir chegar. A minha meta era realmente ser poliglota com 30 anos. Eu tô com 28, janeiro agora eu faço 29. Falta pouco, né, gente? Falta pouco. Essa meta eu fiz quando eu saí do ensino médio. Sim. Falei, vou ser poliglota. Meta é tudo, viu, gente? Se tu não tem meta na tua vida, cara, tu não vai chegar a lugar nenhum. Então, coloque meta na sua vida. As metas vão te ajudar a tu ter um prazo definido para chegar em algum lugar. Sim, tem aquela história da Alice, né? No País das Maravilhas, que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, a gente tem que saber para onde a gente quer ir e ter uma meta com data. É importante botar data para as metas acontecerem. O que não tem prazo não acontece. Exatamente. Eu já ouvi essa também. Exatamente. Pra ver, ó, eu 9 meses, 10 meses atrás, essa meta de casar e constituir família eu já tinha quando eu saí do ensino médio, até os 30 eu já queria ter isso. 9 meses atrás eu tava assim, mas era uma meta minha. E hoje eu tô noivo. Tô prestes a casar com uma pessoa que eu amo, que me ama, e tem um relacionamento excepcional, assim, uma coisa que eu esperava, mas é difícil acreditar, né? Porque são coisas raras, né? Sim. E hoje em dia relacionamento é difícil, né? Ainda mais no mundo do jeito que tá, né, cara? Difícil. O mundão aí tá complicado. Mas quando a gente realmente abdica do nosso egoísmo, daquilo que a gente quer pra gente, pensa como casal, que é o que falta muito. Sim, verdade. As pessoas não querem largar o individualismo pra viver como casal, né? Tô casado há 18 anos, né? Sei bem como é. Um beijo pra minha esposa. Te amo. E aí as coisas acontecem, né? Então, mais uma vez, né, eu falo como cristão, Deus ele move as coisas a partir das nossas ações, né? E sobre a metodologia, sobre o inglês? Conta um pouquinho. Bacana.
como é que... Tu já tava falando um pouco de como a tua paixão pelo inglês te fez começar a trabalhar em paralelo. Hoje tu tá full time nisso já? Não. Full time. 90% praticamente 90%. Tá nisso, porque você também, como eu, tem o teu negócio, sim, mas sim. Tem coisas vindo de outras áreas, né? Como fonte de renda, né? Que é o correto ter mais de uma renda. De renda, né? Claro. Mas eu dou as mentorias, sim. Metodologia. Eu desenvolvi para mim próprio, para estudar, porque... E funcionou, né? Tu já fala 13 idiomas. A partir do momento que eu comecei a estudar, eu virava a noite estudando idioma. Eu virava a noite. Não é fácil, então. Tem que estudar. Aí que tá. Até que tu aprenda as técnicas e o pulo do gato que a gente chama, né? Sim. Óbvio que não é fácil. Sim. O que é fácil não tem valor, né? Então, o inglês é muito valioso, então... Sabe que eu acho que um dos grandes problemas do Brasil, cara, é a questão de leitura, né? O brasileiro não lê, cara. Não aprende. O brasileiro não lê, é muito difícil. Tu conversa com várias pessoas, cara, o que tu já leu esse ano? Ah, cara, eu li um livro. Cara, vamos lá. Tem países aí que os caras leem 100 livros no ano, cara. E a gente lê um livro? Não, tudo errado, né, cara? Então, se a gente mudar... Por isso que existe 1 ou 2 ou 3% das pessoas que falam inglês, porque são pessoas que são diferenciadas, que são dedicadas e que estão em outro nível, né, cara? Porque se tu não te dedicar, nada na tua vida vai dar certo, né? E a leitura é muito importante, eu acho, né? Principalmente no idioma, né, cara? Tu tem que ler, tu tem que aprender, tu tem que ter um vocabulário maior, cara. E se tu não te dedicar, não vai acontecer, né? E é o que a gente fala, geralmente pessoas que leem têm um vocabulário melhor, falam melhor o próprio português. Não fala que nem o cara que foi diplomado ontem que falou diplomado, agora eu tô diplomado, né? Mas acontece, né, gente? O cara que nem lê, na verdade, né? Não vou, senão daqui a pouco eles derrubam aqui o nosso vídeo no YouTube. Vai cair, não vai. Vamos lá. Então, desenvolver a metodologia. O que é importante é que alguns professores, isso não é uma crítica, sim, né? Mas acontece muito, perde o feeling do aluno, da dor que o aluno está passando ainda. Sim. E eu vivo essa dor diariamente, estudando ainda, né? Sim. Então, como eu estudei bastante e eu fui aprendendo essas técnicas de memorização, de retenção, né, o que a gente veio conversando, né? A Flávia também vai entrar num projeto comigo, né? Legal. De inglês é uma coisa que eu vou conversar aqui no final também, que eu tenho algo pra te propor aí, vou ver se tu encara mais essa, né? A respeito de como estudar. Eu quero estudar, mas como é que eu faço isso? Sim. Já viu aquilo que fala, né? Que é melhor eu passar uma aula com um mentor, uma hora com um mentor sobre o assunto, do que passar um dia inteiro estudando sozinho. Com certeza. Você vai me direcionar, você vai dizer certinho, pisa aqui, pisa ali. É que nem nada dos negócios, né, cara? Quem estuda negócios e aprende com o erro do outro, não faz os mesmos erros. Não, tu acelera 1000 vezes mais rápido o teu negócio quando tu aprende com os erros dos outros. Então, se tu sabe que, cara, a minha filha, a gente botava ela em cursinho nesses normais. Cara, era 2 vezes na semana. Só que, cara, a única coisa que ela aprendeu no cursinho era like juice, I like orange, I like... Era só I like. Ela só falava I like. Não aprendia nada, cara. E assim... E aí tu perguntava pra ela, o que tu aprendeu, filha? Ah, I like... Era só no I like, de uai, tá de sacanagem. I like eu te ensino em casa, eu sei o que é, né? Isso, justamente. Vamos... Aí a gente decidiu tirar ela e realmente ir pra uma metodologia com um professor que, cara, ela fosse imergir, ela fosse vivenciar o inglês. E, cara, em 1 ano e meio, ela... Por que o pessoal vai fazer intercâmbio? Por que o intercâmbio é super valorizado? Porque o intercâmbio aprende. Não, você fica inserido lá. Sim. Você tá inserido por pessoas. A tua rotina, ela tá com pessoas que falam inglês, você se obriga a fazer isso. Você não tem às vezes tem, né, brasileiros certos, mas você tem que fazer coisa para conseguir realmente... Você tem que desenrolar. E o que eu faço é realmente introduzir dentro da rotina. Sim. Introduzir dentro da rotina e tirar do aluno o que de melhor ele tem para entregar ali, para que isso não se torne um estudo. Porque na nossa mente o estudo ele já dá aquele bloqueio. Tem que estudar. Sim, exato. Não é estudar, é aprender, é realmente desenvolver uma habilidade que vai te tornar diferente dos outros que estão ao teu redor e vai criar um valor incrível, assim. Tanto na vida profissional como pessoal. Quem que não quer ser o primo da família que fala inglês? Pois é. Quem que não quer ser no trabalho o cara que fala inglês e o gerente chega aqui e te chama, ó. Cara, preciso da tua ajuda. Help me, please. E quando chega a oportunidade, aí você tem sorte. Sim. Porque você estava pronto. Sim.
geralmente o pessoal ganha a mesma função, tá, Diego? 60% a mais. Nossa. Às vezes chega o dobro. Imagina. Só por falar inglês. Sabe que essa semana eu conversava com um amigo meu que ele é desenvolvedor de sistemas. E ele estava trabalhando numa empresa de fora, só que chegou num momento que a empresa precisava fazer reunião e ele não conseguia falar o inglês como precisava. E ele foi desligado, porque não conseguia falar o inglês. Ele sabia a técnica, programava, entregava o trabalho, mas na hora de conversar para passar um briefing, a empresa não conseguia se comunicar com ele. E ele falou, cara, eu vi ali que eu preciso imediatamente fazer o inglês, eu preciso imergir no inglês. Porque, cara, eu tendo inglês, eu faço programação. Eu posso programar para qualquer pessoa do mundo tendo inglês. E eu ganho em dólar, eu ganho em euro, eu ganho em outra moeda. O cara tem um salto enorme. Tu imagina, cara, é muito diferente. O maior erro que eu acho que as pessoas cometem é realmente olhar para preço de curso, olhar para preço. Como tu falou, eu pagava o cursinho. Tem pessoas que realmente olham assim, não, aqui tá mais barato, eu vou fazer. Mas você quer o quê? Você quer pagar pouco ou você quer aprender o inglês? Cara, olha esse caso. Hoje não é nem a questão mais de só se destacar. Hoje o inglês ele é essencial no mercado de trabalho. Com certeza. Tu vai ficar para trás, na verdade. Não é nem assim, vou ficar no mesmo lugar, o outro se destaca. O cara foi demitido. Porque não tinha inglês. Porque não tinha inglês. E ganhava em dólar, gente. Meu Deus, eu não consigo entender isso. Se fosse ele, eu pegava todo o dinheiro que ele ganhou e investia no inglês para ele fazer 6 meses de inglês e pelo menos conseguir conversar com alguém. 6 meses, sim. Para quem sabe o caminho, menos do que isso, tu te prepara assim de uma forma para o teu objetivo. A maneira que eu gosto de trabalhar é realmente saber o objetivo da pessoa. Sim. Meu objetivo é esse, eu trabalho focado naquilo. Entendi. Eu vou trabalhar focado naquilo ali, o tempo que tu tem disponível, como é a tua rotina, a gente inclui aquilo dali, vocabulário, quanto de palavra tu precisa aprender, o quanto tu tá disposto, que isso é extremamente importante. Sim. Eu, por exemplo, hoje as pessoas vêm para mim por indicação. Eu não gravo conteúdo para internet, o professor de inglês, as pessoas vêm por indicação. Tem que gravar. Justamente, você sabe por quê? Porque não é todo mundo que eu vou atender, não é todo mundo que eu vou ensinar, porque não é todo mundo que quer. Sim. Eu vou aprender, mesmo que a pessoa queira realmente me pagar R$120 a hora aula. R$150, te pago R$150. Mas aí eu, como mentor, como professor, vou ensinar a pessoa e ela não está disposta a estudar o que ela precisa para chegar lá. Sim. E aí dá 3 meses, dá 6 meses, a pessoa não evoluiu. Aí não adianta, né? E a tua metodologia é o teu trabalho, são as tuas horas, né? Então, realmente, eu penso dessa mesma maneira. Se a pessoa não é dedicada, cara, eu não invisto meu tempo. Eu falo uma vez, a pessoa não me ouviu, cara, a segunda vez eu não vou falar. Vou deixar ela andar com as próprias pernas dela, né? E não é questão de dinheiro. O que eu ganho com o aluno não é dinheiro. Eu formo uma pessoa no inglês. Pro mundo, então, né? Eu não quero o dinheiro dela. O dinheiro ele é consequência do que a gente está fazendo ali. Sim. Eu quero que o cara saia dali. Esse cara realmente mudou a minha vida. Que é o que a gente com certeza. Esse cara realmente mudou. Eu aprendi com ele de uma maneira que eu nunca achava que dava. Ficou fácil. A gente falou que é difícil. Mas a gente torna o difícil fácil. Treinar é difícil no começo, mas a gente acaba tornando fácil. Sim. Isso eu falo pra minha filha sempre, né? Eu digo, Aimee, não existe nada difícil. Tudo é treinamento. Quanto mais tu treinar, mais fácil vai ficar. Pai, eu não sei jogar vôlei. Tipo, vamos treinar. Vamos treinar manchete, vamos treinar cortada, vamos treinar o toque, vamos treinar tudo. Quanto mais tu treinar, se tu treinar todos os dias, daqui 2, 3 meses tu vai estar jogando melhor que os teus colegas. É simples, é treinamento. É só tu querer e fazer. E ser disciplinado. Cara, disciplina. Vamos lá. E as coisas acontecem. E principalmente, por que a gente paga mentoria caro, 10, 20, 30 mil, dependendo do que for tua área, que é marketing. Tem mentoria que eu sei. Tem mentoria de 50 pau. Tá louco? Por que você paga a mentoria em vez de comprar o curso do cara que ele vai falar? Porque aquilo ali vai te acelerar, né? É retorno. Exatamente. É óbvio, você pode comprar um curso online ali que vai custar 150 pila, 200 pila. Mas vai trazer o retorno que você precisa no tempo que você precisa. Às vezes não dá tempo, às vezes é 3 meses ali que vai chegar a tua oportunidade, 6 meses vai chegar a tua oportunidade. Verdade. Então realmente a mentoria, ela é assim, te direcionar para aquilo que tu precisa. E o que acontece? A partir do momento que tu começa a ter prazer, porque a gente é movido por prazer. Com certeza. O ser humano, ele é movido. A partir do momento que aquilo ali passa de ser dor e começa a te trazer prazer, tu entendeu? Tem dois brasileiros conversando. É como tu falou, te deu uma sensação boa só de entender um pouquinho o que o cara falou. A partir do momento que tu começa a ter prazer naquilo ali, tu vai se motivando a cada vez fazer mais. E a cada vez melhorar. Então, eu faço isso acontecer e ser prazeroso. Legal. Ser prazeroso, isso vai fazer a pessoa realmente desenvolver
E o mais rápido, quanto mais prazer, mais tu quer daquilo. E a pessoa sozinha começa a buscar mais, começa a já deixar um pouquinho bobagem de lado em rede social e começa a buscar mais conteúdo. Começa realmente a introduzir mais e se desenvolver. E quando chega o momento, aí você se destaca e tá entre 1% aí, 3% com certeza. Dos brasileiros. Né? Quem que não quer tá entre os melhores, né? Com certeza. Todo mundo. E para fechar, vamos deixar aqui as tuas redes sociais, onde a galera te acha, pra gente poder botar aqui no nosso GC. Manda aí. Beleza. Meu Instagram tá lá, Josué S. Santos, __. Só entra lá que manda uma mensagem. Vamos colocar aqui na tela. Perfeito, vai tá ali. E lá tu responde também se quiserem uma mentoria, etc. Vou responder. Eu encaminho pro WhatsApp a partir de uma primeira conversa. Entendi. Justamente para analisar esse. Sim. Eu faço um filtro, né? Sim. Como Tu faz um primeiro bate-papo para ver se a pessoa tem perfil, então. Tem que ter o perfil. Sim. Não é só querer, né? Não é só querer. Então, tem o perfil, aí eu encaminho pro WhatsApp, daí a gente faz aquela chamada de apresentação de material. Legal. A gente vê propósito e tudo mais. Sim. Conversa e aí chega no ponto de inicial, a gente vai sair daqui, em tal tempo a gente vai estar em tal estágio, em tal tempo a gente vai estar em tal estágio. Você tem um prazo, tu tens um prazo, então a gente vai chegar nesse prazo. É possível chegar nesse prazo com tal nível. Então basicamente é essa conversa. E aí agora nesse ponto eu tenho lá vem o golpe, vamos lá. Tu me chamasse aqui para entender melhor. Um dos meus princípios é quando a pessoa realmente mostra interesse, é porque ali tem vontade. Sim. Eu sempre estendo a mão, a gente tava falando de estender a mão, quando mostra interesse. Se não mostra interesse, sim. Então eu tenho um desafio aí pra ti, da gente fazer um intensivo. Eu sei que... Será que eu consigo, gente? Vamos ver. Marketing, ele é... Sim. O inglês, nossa, ele é... Cara, se tu soubesse quantas oportunidades eu já perdi de trabalhar fora do país por causa de não ter o inglês, cara, muitas. Na Flórida, que é um estado que eu amo, cara, toda semana chega ofertas de trabalho no LinkedIn, mas tem que ter o inglês fluente. E algumas pedem o espanhol também, porque a Flórida é um país latino, né? Então tu imagina, cara, se tivesse inglês e espanhol, cara, salário de $400 mil no ano. Isso é enxergado de uma maneira... Imagina, com certeza. Então, cara, o inglês é, cara, essencial para qualquer um. Inclusive para mim seria, né? Mas eu até hoje não tive a meritocracia de me dedicar a isso. Vamos lá, o desafio tá lançado. A gente vai fazer Vou avaliar teu perfil, mas já tô avaliado. Vamos. A gente tem que gravar, né? A gente gravar toda a evolução. Desde eu lendo hoje, eu vou ler alguma coisa hoje. Para mostrar que eu não sei nada de inglês. E vou começar, vamos ver se a metodologia do Josué... Tu vai gravar todo o processo? Vou gravar, vamos gravar. Bacana. Aí vou lançando aqui no Instagram e no YouTube também pra galera acompanhar a evolução aí. Legal. E daqui a uns meses a gente volta pra conversar, fazer como é que se diz? Fazer um vídeo igual a esse, mas em inglês. Já pensou? Em inglês, bacana. Aí vocês vão ter que ler a legenda aí. Pra quem fala inglês, pra quem começar a estudar também, talvez não precise ler a legenda, né? Já acompanha. Quem sabe, né? Entendendo? O que eu preciso de ti, eu acredito que a gente já tem, que é comprometimento, né? Tu és um cara excepcional, tu faz aqui em excelência. E a gente se conheceu através de uma palestra tua, né? Sim, exatamente. Então, o perfil ele tá aprovado, né? Show de bola. Agora realmente a gente alinhar ali, ver o tempo que a gente vai levar e, como tu falou, vamos acompanhando o processo para o pessoal realmente ver que é possível se seguir direitinho e ter um direcionamento adequado. Sim. Dá para fazer e são perguntas que agora eu faço para ti. Tem preço para ti essas oportunidades que tu perdeu? Não, cara, não tem preço nenhum, cara. Já era para estar morando nos Estados Unidos, gente. E eu não tô porque eu não tenho inglês. Não tem coisas que tem valor e tem coisas que tem preço. Exatamente. Não tem valor, cara, falar um outro idioma. Ter minha filha falando outro idioma, eu falo pra ela, tu não tem noção do que isso é agora, mas ali na frente, tu tá com 12, com 15, 16, tu vai ver o quanto isso fez a diferença na tua vida. Então, cara, eu queria te agradecer de coração por ter participado desse podcast aqui, por ter feito esse convite, cara, vou me dedicar muito, vou dar o meu melhor, cara, e vou mostrar para as pessoas que é possível. Eu acredito que eu consigo
E, cara, com um mentor, eu acredito que vai ser muito mais fácil, né? Um cara que fala 3 línguas aí. Então, gostaria de agradecer. E é isso, cara. Tá fechado aqui, então. Fechou. Tamo junto. Vamos fazer isso acontecer. Fechou? Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima. Não se esqueçam de seguir os nossos arrobas aqui, fechou? Tamo junto. Fiquem com Deus.